Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um devocional do Devotional MYC. No capítulo de hoje a gente vai ler Provérbios 9. No episódio anterior lemos o 8 e eu dei toda uma explicação e também passei a atividade para vocês do que devem fazer após a gente terminar de ler o capítulo 8. Para quem não assistiu os outros capítulos, tem tanto em live e o capítulo 8 em vídeo aí para vocês, beleza? Então tô gravando cada capítulo para vocês e vou soltando nos próximos dias aí, um por dia, até chegar ao 31. Então, sem mais enrolação, bora para a Bíblia, vamos ler, vamos discernir e vamos buscar a sabedoria que existe em Provérbios. Só bora! Aí, gente, seguinte, como vocês estão vendo aí, a Bíblia vai acompanhar junto com vocês aqui do meu lado. E vamos lá. Versículo 1 de Provérbios 9. A sabedoria construiu a sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a sua mesa. Nesses dois versículos a gente percebe aqui a fala de uma história. A gente percebe aqui a fala de uma história, ou seja, de Salomão ou de outra pessoa. Mas a sabedoria construiu a sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a sua mesa. E enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Ou seja, então a gente já começa a entender que essa história se trata de uma mulher arrumando ali a sua casa, fazendo a comida e clamando o pessoal para vir até a sua casa e desfrutar do que ela preparou. 6. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. 7. Quem corrige o zombador traz sobre si um insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. O que a gente pode entender com esse versículo 7? Que quem corrige o zombador traz sobre si o insulto e quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Ou seja, os ímpios e as pessoas insensatas não querem ser ajudadas. Elas não querem receber conselhos, não querem receber ajuda, porque se você é uma pessoa boa, sensata e quer ajudar o insensato, você vai ser insultado por essa pessoa, porque ela não vai ter a humildade de te ouvir, ela vai ser arrogante ao nível de te insultar, de te envergonhar e zombar de você. E isso faz sentido com aquele versículo que eu acho que muita gente sabe porque ele é muito famoso, que é: não jogue as pérolas aos porcos, porque vai acontecer isso, você vai ser insultado, porque ele não quer receber ajuda, nem conselho, nem crítica, não quer nada, ele quer viver a vida dele porque ele acha que é o centro da terra e só ele sabe de tudo. Então o 9 ele vai e fala: para você não fazer isso e ser insultado, instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Ou seja, pegue do que você tem e ajude o quê? Aos sábios, porque os sábios entendem que o sábio sempre será um verdadeiro aprendiz. Ou seja, essa é a qualidade do sábio. Ele sabe ouvir e sabe dizer: peraí, isso faz sentido, eu vou aplicar na minha vida e vou ser mais sábio ainda. Então você percebe a diferença do que é sabedoria e ignorância. Ou seja, o zombador ele vai te insultar e o sábio ele vai te ouvir e vai aplicar na vida dele. Agora, claro, você tem que ter conteúdo e sabedoria para estar também ensinando isso. Se você for um cara que acha que aprendeu ali sobre anime e quer ensinar outra pessoa sobre anime, pelo amor de Deus, não estou falando sobre isso, tá? Eu estou falando sobre conhecimento, experiência, sabedoria. Se você é uma pessoa que já tem autoridade, construiu um repertório bonito e você quer ensinar outra pessoa, vai ensinar ao sábio. Não vai ensinar um ignorante, que ele não vai entender o que você está querendo passar para ele, ele vai te insultar, vai ignorar, vai falar mal, ele não vai ligar para o que você está falando, mas uma pessoa sábia vai entender que aquela sua história vai trazer mais sabedoria para a vida dele. E na sua vida mesmo você vai saber diferenciar tanto o sábio quanto o ignorante. É simples. 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Isso aqui é autoexplicativo. Porque o temor é o quê? É obedecer às instruções de Deus, e quando a gente obedece, a gente entende que é o princípio da sabedoria, porque o que Deus fala para a gente buscar a sabedoria, andar pelo caminho correto, sabe? Quando a gente faz isso, a gente adquire sabedoria. Então obedecer o Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você busca sabedoria e é uma pessoa sábia, busca discernimento e sabe discernir, a sua vida se prolongará. Se você é sábio, o benefício será seu, mas se for zombador, sofrerá as consequências. Quem planta, colhe. 13. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. 14.
Sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Ok, finalizamos aqui esse capítulo 9 de Provérbios, inclusive um capítulo bem pequeno, somente com 18 versículos, mas o que a gente pode aprender com esse capítulo e aplicar na nossa vida a partir de hoje? Em que, novamente, você precisa seguir o caminho correto, ouvir as instruções de Deus, buscar a sabedoria e o discernimento, porque quando você busca isso, a sua vida prolongará. Nesses primeiros capítulos, ele reforça bastante Salomão e Deus, que você tem que ter uma vontade incessante de todos os dias buscar a sabedoria e o conhecimento. E onde a gente pode estar aprendendo isso, tanto com as experiências dos outros, como a gente mesmo criando nossas próprias experiências. Ou seja, lendo a história de outras pessoas como a de Salomão, lendo um livro como Provérbios, ou vivendo, iniciando novos desafios, a gente vai aprendendo coisas novas. E isso vai aumentando o nosso nível de sabedoria. E com isso, aumenta o seu nível de repertório, autoridade, autoralidade, e você vai se tornar o que você tanto deseja ser, porque é consequência. A prosperidade ela é natural e você impede isso por não fazer, por preguiça, por entrar numa zona de conforto e estagnar a sua vida. O que podemos aprender mais com esse capítulo 9? Identificar as pessoas que são ignorantes, que são insensatas e as pessoas que são sábias e sensatas. Se você é um tipo de pessoa que quer compartilhar o seu conhecimento e a sua sabedoria, compartilhe para os sábios, mas não para os zombadores. Tem até uma frase do Einstein que é muito incrível. O peixe vai duvidar da sua capacidade se você mandar ele várias vezes subir numa árvore. Ou seja, às vezes o conhecimento que você tem e você queria passar para uma pessoa, aquela pessoa não quer receber, nem foi chamada para aquele propósito. Mas às vezes você fica insistindo na pessoa errada, na pessoa que não quer aprender. E aí ela ou vai te insultar por ser ignorante, ou ela vai se sentir incapaz por não conseguir realizar o que você queria para ela. E nesse exemplo eu também dou entre o pai e o filho. Às vezes o filho queria ser uma coisa, mas você, pai, às vezes por uma preocupação ou querer algo melhor, mas também não era o que ele queria, fica exercendo algo em cima dele. Fica colocando pressão em cima dele. E em vez de ele desenvolver alguma coisa que ele era bom, você fica tentando desenvolver coisas que ele não tem habilidade e nem quer criar, fazendo com que ele se sinta pressionado, fazendo com que ele se sinta triste, fazendo com que ele se sinta inferior e incapacitado de fazer as coisas. Cada pessoa foi chamada para uma coisa diferente e você tem que saber respeitar e desenvolver aquela área que ele tem mais dom e mais habilidade, a parte com que ele mais se interessa. Então vemos aqui, se você quiser compartilhar o seu conhecimento, a sabedoria, compartilhe com as pessoas sábias e não com os ignorantes. Os ignorantes não vão assistir um devocional como esse, mas você que busca a sabedoria e o conhecimento e o discernimento, você está assistindo um devocional como esse. Mas enfim, chegamos ao final do nosso devocional aqui de Provérbios 9. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe, sempre eu gosto de falar no final dos devocionais, seja uma pessoa ativa, produtiva, seja uma pessoa ativa, da onde a planta do seu pé pisar, você vai prosperar e resplandecer a glória de Deus. E para isso acontecer, faça um comentário, compartilhe para alguém da sua família ou para algum desconhecido, mas compartilhe porque essa mensagem pode ser útil para ela. Então espero que vocês tenham gostado, até a próxima live ou próximo vídeo, valeu, falou e fui!